deveria estar fazendo uma família, trabalhando no consultório, talvez tenha algum problema de última hora, que ele está atrasado. Então, procuramos aqui quem tivesse nome mais parecido com ele, é o meu, que eu sou Antônio Almeida Silva Filho. Então, eu vou conversar com vocês um bocadinho, se ele chegar, eu passo a vez para ele, tá? Combinado? Muito bem. Eu queria dizer para vocês o seguinte: cada um de nós que está aqui presente, cada um de nós, sem dúvida alguma, nós temos uma coisa que se chama aura. Essa aura nada mais é do que uma irradiação luminosa em torno do nosso perispírito. Então, se nós tivéssemos a capacidade de ver, se fôssemos médios videntes, uma faculdade bastante apurada, nós estaríamos vendo em torno de cada um de vocês aquela luminosidade. E através dessa luminosidade a gente poderia identificar perfeitamente quem era cada um. Ou seja, saberíamos quem é a pessoa que tem bom sentimento, a pessoa que tem boa saúde, a pessoa que tem qualquer problema. A gente estaria vendo nesse aspecto da aura. E cada um que tem essa aura está constantemente emitindo em torno de si uma coisa que se chama essa extensão da aura. É um tipo de influenciação espiritual que cada um de nós emite. Então, imaginemos o seguinte. Deixa eu ver se não dá. O giz por aqui. Aqui tinha, mas não tem. Ah, esconderam aí. Já que ele não chegou a falar comigo. Bem, fazendo aqui um esboço, só para a gente poder entender. Isso aqui vocês imaginem como sendo uma pessoa, tá? Quer que eu faça o cabelo? Deve ser uma mulher. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: que cada um de nós tem em torno de si uma emanação fluídica que nós chamamos de uma emanação áurica. Então, cada um de nós tem em torno de si isso que se chama aura. Na maioria de nós, isso é muito pertinho do corpo, não tem essa extensão. Mas as pessoas que são bastante evoluídas, que têm bastante espiritualidade e tal, essa emanação alcança limites bastante extensos. A aura de Jesus, por exemplo, é uma aura que provavelmente... Opa! Obrigado, agora estou equipado. Mas então, a aura de Jesus, dizem que é uma aura que envolve toda a Terra. Ou seja, a humanidade faz parte dessa aura de Jesus, dessa família de Jesus. Lógico que digo isso em torno desse envolvimento da Terra através dessa aura de Jesus. Mas aqui entre nós, cada um tem a sua aura. E nós estamos enchendo este ambiente das emanações fluídicas de cada um de nós. Daí se conclui que toda esta sala, todo este prédio, está com uma atmosfera espiritual que nada mais é do que a somatória dessa emanação fluídica de cada um de nós. Então, se somarmos a emanação fluídica de cada um de nós e dividirmos isso pelo número de nós, a gente vai encontrar então um denominador comum, que é a aura deste ambiente. Daí a responsabilidade que todos nós temos de estarmos preparados quando a gente participa de alguma coisa. Na nossa casa, por exemplo, o ambiente espiritual que lá existe é um produto da emanação fluídica de cada um dos habitantes dessa casa.
aí a necessidade da gente falar e recomendar sempre que se estabeleça esse ambiente de paz, de amor, de concórdia em cada casa. Quando nós temos esse ambiente de paz e concórdia, aquela casa se enche dessa emanação fluídica de alta qualidade. Então, ali a pessoa vive bem. Os desencontros, as discussões são raríssimas quando realmente não existem. Porque há o entendimento, há o amor recíproco. E quando isso acontece, o ambiente espiritual daquela casa é um ambiente sadio. Exatamente o contrário naqueles domicílios em que há desavença, em que o marido não se entende com a mulher, os filhos discutem, cada um disputa um espaço, enfim, há aquela discussão constante. E o linguajar dessas casas, dessas pessoas, é um linguajar bastante grosseiro. O palavreado é chulo, é baixo. Numa casa bem formada, não se ouve um palavrão, não se ouve. Se ouve concórdia, há um respeito mútuo. Ainda que a gente ache que tem razão numa disputa, numa discussão, numa coisa que a gente tenha com relação a um filho ou com relação à nossa esposa ou ao esposo, é uma relação de concórdia. Não, olha, eu tenho essa opinião, vamos discutir, vamos resolver isso em conjunto e vamos ver o que é melhor para nós. E quando as coisas são resolvidas dessa forma amorosa, amigável, o ambiente sempre tende a crescer em qualidade. Não é aquele ambiente pesado de discussão. Por isso é que uma das coisas primeiras que se recomenda na casa espírita, quando as pessoas às vezes chegam pela primeira vez à casa, a gente sempre receita como uma coisa infalível, é o estabelecimento do evangelho no lar. Que vocês todos sabem, é aquele momento, aquele dia da semana, meia hora, 20 minutos, 40 minutos, em que a gente lê uma página evangélica, uma página de um livro de boa qualidade, e fazendo essa leitura, a gente estabelece já um ambiente. Depois se conversa sobre aquele assunto durante uns tantos minutos, costuma-se deixar um copo com água ou uma vasilha com água, e depois, na nossa prece final, nós pedimos aos mensageiros do bem, aqueles que assistem às nossas casas, que são nossos amigos espirituais, que aquela água seja fluidificada. E sendo fluidificada, ela se transforma em lenitivo para os nossos problemas, para os nossos males. A água fluidificada cura muito mais coisas do que a gente possa imaginar, porque ela vem junto com ela, vem a mudança dos nossos sentimentos, vem a mudança das nossas atitudes. E sempre que nós vivemos de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Evangelho de Jesus, automaticamente o ambiente melhora. Então, saibamos da responsabilidade que nós temos, segundo fala o Evangelho, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir. Tudo isso é importante para que em torno de nós se estabeleça uma atmosfera fluídica de alto nível e que as pessoas se sintam bem na nossa companhia. Já perceberam que tem certas pessoas e que só a presença delas, só o fato de estar perto da gente é gostoso, é bom estar com ela, é bom conversar com ela? É muito comum isso acontecer, da gente, puxa, mas aquele cara tem um papo agradável, né? Não é propriamente o papo, é a companhia dele, porque as emanações fluídicas que ele fornece são de bom nível, e a gente faz com que se estabeleça entre nós esse intercâmbio, e que cada um de nós favorece o outro. E isso acontece na casa espírita principalmente. Todos de nós que viemos a esta casa essa noite, sem dúvida alguma, viemos aqui com o melhor dos propósitos. Ou viemos para ouvir uma mensagem do Evangelho de Jesus, ou viemos em busca do passe, que é um meio curador para os nossos problemas de toda ordem, ou viemos ainda em busca do socorro espiritual para um problema que estamos vivendo em nossas casas. Estando aqui um ambiente salutar, um ambiente refinado fluidicamente, automaticamente o simples fato de estarmos aqui já nos beneficia. Daí a razão da gente estar presente na casa desde o início. Algumas pessoas acham que o passe é que só que resolve. Então,
Às vezes é comum a gente ver, por exemplo, pessoas que parece que ficam lá fora contando o relógio. Será que já acabou a palestra? Acabou a palestra, está na hora do passe. E vem para casa na hora do passe, achando que o passe é que vai resolver, o passe que vai ajudá-lo. Na verdade, o passe é uma complementação, porque este ambiente é aquilo no qual nós mergulhamos, e estando mergulhados nele, nós já estamos permutando, absorvendo as coisas boas que a espiritualidade nos oferece. Então tenhamos isso em mente, que é importante nós estarmos aqui na casa a partir do início do nosso trabalho. Nós começamos 15 para as 8 e terminamos a palestra 8h15, mais ou menos, fazemos os passes e depois já estamos dispensados para ir cuidar dos nossos afazeres, tá? Levando conosco essa influenciação extremamente proveitosa e sadia para cada um de nós. Gente, isso nos leva a considerar que, junto conosco neste momento, antes de nós chegarmos aqui, entidades espirituais já estavam aqui presentes nessa sala, fazendo o quê? A higienização fluídica do espaço, do local. Então, as suas vibrações, a sua presença, simplesmente a sua presença, faz com que tudo aquilo que porventura aqui existisse e que estivesse incomodando, estivesse atrapalhando, fosse automaticamente expelido. Não é preciso que ninguém venha aqui acender nada, não fazer defumação, não precisa fazer nada disso, porque a espiritualidade cuida disso, e os nossos sentimentos é a melhor ferramenta que existe para nós podermos criar aqui um ambiente sadio. Aqui ou em qualquer outro local, na nossa casa ou em qualquer outro lugar onde nós estejamos. Razão pela qual nós temos que zelar pela qualidade desse ambiente. Eu tenho lá o meu estabelecimento de trabalho, uma loja, um armazém, ou qualquer outra atividade que a gente tenha. Aquele ambiente é um ambiente que para nós tem que ser sagrado. É ali que nós ganhamos o nosso pão. Então nós não vamos admitir naquele local nada que possa contaminar negativamente o nosso ambiente. Façamos dali um lugar onde Jesus possa estar contente, satisfeito em estar conosco. E quando Ele está satisfeito em estar conosco, nós podemos estar certos que sairemos desse local restabelecidos espiritualmente, rejuvenescidos, alegremente conosco mesmo. E fica aquele ambiente gostoso, que as pessoas que vão a esse local de trabalho, onde a gente ganha o pão, onde a gente trabalha, chegam lá e falam assim, puxa, mas que casa agradável, né? Que estabelecimento simpático, as pessoas são agradáveis, um sorriso no rosto das pessoas, porque aquilo traduz uma satisfação íntima, uma alegria interior, que é produto do quê? Do nosso estado de alma, do nosso estado de espírito. Então, os espíritos conseguem ver nas nossas auras quem somos nós. Aqui na Terra, a gente às vezes pode passar um verniz na cara de pau que a gente às vezes tem e enganar as pessoas, né? As pessoas. Poxa, o cara é legal de conversa, né? Um bom papo, divertido, né? Como é legal ele, né? Mas nós estamos vendo a casca por fora só. Mas a espiritualidade chega e vê em nós o aspecto da nossa aura. E vendo o aspecto da nossa aura, ele fala assim, coitadinho desse nosso irmão. Está precisando tanto de ajuda, de socorro, mas ele não dá abertura para a gente ajudar. Não dá abertura para isso. É importante que eu diga essas coisas para vocês, pelo seguinte, vou citar um fato que é de toda a nossa reunião. Nós temos ali fora um livro onde nós anotamos o nome das pessoas que a gente quer socorrer e que não puderam vir à casa espírita. É bom que a gente entenda bem isso, meus irmãos. A espiritualidade, a gente pede dos nossos trabalhos mediúnicos, após acabar os passes e tal, nós temos alguns grupos que se reúnem mediunicamente. E fazemos o apelo à espiritualidade para que auxilie aquelas pessoas cujos nomes estão anotados naqueles cadernos, naquela folha.
que a espiritualidade faz? Vai até a casa, vai tentar fazer essa ajuda. Mas chegando lá, o que encontra muitas vezes? Encontra pessoas discutindo, encontra pessoas com as atitudes mais inconvenientes possíveis, encontra pessoas bebendo bebida alcoólica, enfim, chega lá e fala assim, como é que a gente vai ajudar essas criaturas? Como é que nós podemos ajudá-la? Se ela não criou as condições necessárias. Ou seja, eles vão e voltam sem poder prestar esse auxílio. E nós achamos que o fato de nós anotarmos um nome no nosso caderno, que é o suficiente para a pessoa receber. Não é. É preciso que ela se prepare, que ela esteja preparada. Olha, vou pedir por você lá no centro hoje à noite. Vou anotar seu nome no caderno de atendimento. Então, por favor, das 8 às 8h30, faça uma leitura agradável, faça uma prece, mantenha-se tranquilo, pense em Jesus, pense nas coisas boas da vida, em tanta coisa boa na vida, não é? E a melhor coisa da vida é a gente viver felizmente feliz conosco mesmo, porque nós estamos de acordo com aquilo que Jesus tentou pregar aqui na terra. Puxa, mas será que Jesus consegue atender toda a terra, não é? Ele tem milhões de espíritos a seu serviço, prontos para fazer esse trabalho. Aqui na casa há uma quantidade de espíritos abnegados que fazem esse trabalho de ajuda, mas às vezes eles chegam no local e são impossibilitados porque as pessoas que eles encontram não estão em atitude mental conveniente, em atitude de sentimento conveniente. Então vão e acabam perdendo aquele trabalho. Vejam que coisa interessante, não é? A gente às vezes acha estranho quando a gente fala que a aura de Jesus abrange toda a terra, não é? Mas certa vez os apóstolos chegaram para Jesus e falaram para ele o seguinte: mestre, aí fora estão os teus pais, estão os teus irmãos. E Jesus perguntou, não é? Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Ué, você não conhece então seu pai, sua mãe? Aí Jesus dá essa resposta maravilhosa: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, são meus pais, são meus irmãos, são meus filhos. Ou seja, nós fazemos parte da família de Jesus, quando nós temos esse comportamento mental e de sentimento adequado, não é? Adequado. Veja que coisa interessante. Não é difícil a gente fazer isso, é uma questão de hábito. Questão de hábito. As pessoas que acostumam-se, por exemplo, a usar um palavreado chulo em casa, acostumam-se com aquilo e acham que aquilo é uma coisa normal. Não é, não é. O normal é que a gente se trate com educação, que a gente se trate com carinho, com uma correspondência de sentimento adequada, né? Então, saibam que nesta casa, neste momento, neste dia, nesta hora que nós estamos sendo aqui examinados por uma quantidade de espíritos muito grandes que fazem parte da equipe espiritual que trabalha conosco, que trabalha com esta casa. Você sabe quem são? Não tenho a menor ideia de quem são, mas sei que todos estão a serviço de Jesus. Então, eu penso em Jesus e sei que ali está o foco da nossa atenção, o foco das nossas preces, porque ele reflete, qual espelho maravilhoso, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós fazemos. Então veja como é importante nós permanecermos aqui desde o início do trabalho. Gente, vocês estejam certos de que cabe a cada um de nós zelar pela sua própria felicidade. A casa espírita, no caso o nosso centro aqui, o centro espírita é o nosso lar, tem uma série de atividades que atendem esses requisitos. Há grupos que se dedicam ao estudo da doutrina. As pessoas que querem aprender a respeito da doutrina, há grupos de estudos, diversos grupos de estudos que se dedicam a aprender o que a doutrina ensina. Para não chegar na hora, depois, um certo dia da velhice, que a gente possa chegar lá num plano espiritual e falar assim: olha,
Ninguém me explicou essas coisas. Ninguém me ensinou. Na verdade, as coisas estão à nossa disposição. A literatura espírita, ela é composta de milhares de títulos. E todos esses livros trazem uma mensagem confortadora, que explica, que orienta as nossas atitudes. Ainda hoje, nós vamos ter a oportunidade de entregar para vocês esses 1, 2, 5, meia dúzia de livros que o Júnior trouxe para serem entregues para vocês. Espero que vocês façam o seguinte, levem para casa, leia. Puxa vida, não gostei muito. Traz de volta, põe lá, pega um outro e leva o outro, que vocês olharam e gostaram. Vamos assim aprimorando o nosso gosto pela leitura, o gosto por aprender. E cada coisa que nós aprendemos na doutrina esclarece muito na nossa vida. Nos esclarece aquelas coisas que às vezes a gente pergunta para um determinado dirigente religioso e ele fala assim, isso é vontade de Deus. É vontade de Deus. Eu falo assim, meu Deus do céu, quer dizer que Deus não foi com a minha cara? Por quê? Por que nasceu meu filho com esse problema, com esse defeito e tal? E o filho do meu vizinho nasceu bonito, certinho, tudo em ordem? Por que que naquela casa parece que o dinheiro rola e na minha casa nós temos dificuldades? Por que que eu tenho problemas de saúde física? Mas o meu fígado não funciona bem. Nossa, eu sofro tanto com o meu fígado. E eu tomo cuidado com a minha alimentação, mas ele não funciona bem. Aí vai perguntar isso para o médico. Ele vai dizer, bem, nós precisaríamos entender a sua herança genética para poder entender por que você saiu com esse defeito, né? Temos que entender essa herança genética. Se formos perguntar para o sacerdote, ele vai falar, nossa, isso é vontade de Deus, meu filho. Você tem que aguentar, porque Deus te deu essa prova, você tem que aguentar essa prova. Se formos perguntar para um outro, ele vai nos dar uma resposta mais ou menos semelhante. Mas a doutrina espírita vem e explica para a gente, diferentemente. Sabe por que você tem esse fígado que não funciona direito, embora você seja cuidadoso com a sua alimentação? É porque na outra encarnação, você bebeu demais. Você estragou seu fígado. E o que aconteceu? Você fez com que o seu perispírito fosse lesado pelo vício que você tinha pela bebida. Meu Deus do céu. E agora o que eu faço? Simplesmente beber você não pode, porque você já veio preparado para não beber, porque se você beber, você sabe que o seu fígado vai gritar, não é? Então corrija a outra parte, mudando o seu sentimento, mudando as suas atitudes. Como é interessante e bom que a gente entenda as coisas desse jeito. Porque aquilo que a gente às vezes pode falar com algumas pessoas que ignoram, que não conhecem a doutrina espírita, falam, né? Não, Deus não gosta de mim, eu não acredito mais em Deus. Por quê? Porque aquela minha criatura que eu amava tanto, que era a alegria da minha casa, Deus levou essa criatura. O espírita não faz isso. Se vocês tiverem oportunidade, a curiosidade, observem quando forem a um lugar onde há velório, aonde há velório de uma família espírita e aonde há velório de uma família que não é espírita. Vejam a diferença que é. A tranquilidade, o silêncio, o respeito, ali é muito maior. Por quê? Porque nós sabemos que aquela criatura que partiu, na verdade, não partiu para ser submetida a um julgamento, embora ela tenha desencarnado em terra infância. O que vamos fazer com essa criatura que desencarnou novinha? Vamos mandar para o céu ou vamos mandar para o inferno? Não é justo que ela vá para o céu? Porque ela não teve oportunidade de pecar. Nada aconteceu na vida dela que estivesse provando ela. Então para o céu não é muito legal. Para o inferno muito menos, porque ela também não fez nada para ninguém, não é? A gente fica se perguntando, então, o que está de justo nisso aí? Aí a doutrina espírita vem e explica. A morte em terra infância é porque ele veio completar alguma coisa que ficou faltando na encarnação passada. Talvez numa encarnação passada ele tenha abreviado os seus dias com atitudes, com gestos que acabaram encurtando essa vida. Mas agora você teve a oportunidade
nesse espaço de tempo em que você ficou reencarnado, de recuperar aquele tempo perdido. Então, ore por ele. Use a oração, que é uma das grandes forças da qual nós dispomos para superar as dificuldades, sejam quais dificuldades forem. Sejam quais forem. Seja na hora do desespero, na hora da alegria, na hora da dor ou em qualquer hora. Gente, nós somos submetidos a provas tão difíceis, não é mesmo? Eu, pelo menos, passei por umas provas, eu já devia ter morrido umas 2, 3 vezes já. Verdade. Eu tive um infarto um infarto cardíaco muito grave e foi fora de São Carlos, fui hospitalizado fora de São Carlos, vim de ambulância para São Carlos, cheguei aqui, foi feito um cateterismo que não conseguiu resolver o problema, porque estava realmente tudo entupido por aqui, não é? Aí, quando eu fiz o cateterismo e fui para a UTI, para me recuperar, durante a noite, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Eu não percebi nada, não soube de nada, eu ignorava completamente o que estava acontecendo. No dia seguinte, que a enfermeira falou para mim o seguinte: hoje o senhor deu trabalho para nós essa noite, né? Foi, eu? Não dei trabalho para ninguém. Claro que deu, vamos, corre aqui por sua causa, tal, uma coisa e outra. E a gente ficou chocado com aquilo. Bom, voltamos depois a fazer um outro cateterismo, que foi beleza, resolveu facilmente o problema. Isso aconteceu há uns mais de 15 anos atrás, e eu tive um prolongamento de vida, deveria ter partido, porque somente no terceiro choque que eu recebi é que eu voltei. Só no terceiro choque, até lá eu não tinha voltado, né? Então foi como a espiritualidade falasse assim: olha, é melhor você voltar, porque você pode fazer mais alguma coisa, porque o que você fez não foi suficiente. Então me deram essa oportunidade. E quando eu me senti aqui novamente, eu falei assim: puxa vida, que legal, que coisa boa, né? Eu vou me dedicar cada vez mais àquilo que eu venho fazendo, na doutrina, nas coisas com a minha família, tudo. Vou ser mais dedicado, e fiz realmente isso, procurei fazer tudo isso, né? E a vida foi levando, foi levando. Houve uma segunda vez que eu também não desencarnei. Foi quando tivemos um acidente muito sério, ali na entrada de Ribeirão Bonito, em que a minha esposa partiu, mas eu e o meu filho ficávamos muito machucados. Quebrei 7, 8 costelas, o meu filho perfurou o pulmão, quebrou a clavícula, foi um estrago para nós. E minha esposa partiu rapidinho assim. As pessoas assim: nossa, mas que desgraça, né? Coitada, né, que ela morreu desse jeito. Não foi coitada, não foi desgraça, foi uma bênção de Deus. Nós tínhamos ido a Jaú fazer uma primeira visita para um tratamento de câncer, mas ela já estava sofrendo muito com aquele câncer. Vocês não imaginam como é duro você acordar de noite e ver uma pessoa ao seu lado gemendo de dor. E você não pode fazer nada. Você dá um analgésico, dá uma melhoradinha, daqui a pouco está gemendo novamente. E você não tem o que fazer. É extremamente doloroso aquilo. E quando ela teve esse acidente, no acidente ela já partiu imediatamente, não teve tratamento nenhum, morreu na hora. Resultado, libertou-se daquele sofrimento que ia ser terrivelmente ruim, por graça divina. Então nós somos gratos por isso, graças a Deus, que aconteceu desse jeito, que libertou-a no momento certo, no momento preciso. Vamos entender essas coisas desse jeito, entender em cada ato da nossa vida, em cada acontecimento dessa vida, ali, talvez, a mão divina nos protegendo, nos livrando de coisas piores que viriam nos acontecer. Então, hoje, eu dou graças a Deus por tudo. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins também. Que, às vezes, graças a Deus, não tem acontecido ultimamente. Minha vida tem sido só alegria. Eu sou extremamente feliz. Sou muito feliz. As pessoas falam assim: nossa, essa vida, né? 90 anos. Ah, deve ser duro, né? Duro coisa nenhuma. É ótimo. Eu sou extremamente feliz. Querendo continuar vivendo, porque a vida está ótima, está muito boa.
Não estou com vontade nenhuma de ir embora, não. Quero ficar aqui mais tempo porque a vida me dá prazer, me dá alegria. Mas eu sempre digo, a minha mala está pronta. Eu sou que nem mulher grávida. A mala está pronta. Chegou a hora, pega a mala e vai. Né? E aí o que vier, vem. Né? Mas, então minha mala está pronta. Mas deixa ela quieta, não estou pegando ela de forma nenhuma. Mas quando for preciso pegar, eu pego e vou. E tenho tanta certeza, meus irmãos. E quando eu chegar no plano espiritual, eu terei braços amorosos e amigos para me receber. Tenho certeza disso. É uma convicção que está dentro de mim, que estão abertos para me receber, para me aconchegar e me conduzir na vida espiritual que me aguarda. Então, isso, vocês imaginam como isso é bom, a gente ter essa convicção. Saber que, olhando para trás, tem tão pouca coisa para dizer, para me lamentar, não tem quase nada para me lamentar. Só tenho para agradecer. Assim cada um de nós deve entender a vida. Quanta coisa boa que ela nos ofereceu, até mesmo nas provas às quais nós fomos submetidos, e que nós achamos, e agora? E agora tem sempre a mão de Deus, a mão divina, nos amparando, nos ajudando. Fico tão feliz de chegar na terça-feira, entrar por essa porta, dar um alô para quem está por perto, oh, beleza, estou te vendo, como você é legal ver você. Fisionomias amigas, que eu tenho a satisfação de rever todas as semanas. E é exatamente por essa satisfação que eu sou grato a vocês, pela alegria que me dão de tê-los como companheiros e como irmãos de trabalho, de doutrina. Certo? Obrigado, gente, por terem me ouvido.